naquela época que ele chorava amargamente, ele chorava, porque sabia que o povo estava indo por um caminho errado. E ele se compadecia, ele sentia as dores do povo. Viu, pastor? Por isso que ele é chamado de profeta chorão. Não deixa de ser a presença de Deus também, viu? Viu, Isaac? Livro do profeta Jeremias, bastante conhecido, né? Agora vamos lá para um capítulo que é mais conhecido ainda que o livro do profeta Jeremias. Capítulo 18. Né? É conhecido, né? Só que Deus ele tem algo novo a falar para você nessa noite, mediante essa palavra, bastante conhecida. Amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, verso 1. Quem encontrou da glória a Deus? Amém? Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderás eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Podeis assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tem uma notícia já de antemão, tem uma notícia para te dar nessa noite. Você é barro de Deus e você está na mão do Senhor nessa noite. Amém? Você é barro e você está na mão do Senhor. Viu? Porque do barro fomos formados. Então se você é barro, foi formado do barro, você é barro. E a notícia melhor nessa noite é que você está nas mãos do oleiro. Quando nós lemos o texto da Bíblia Sagrada, lá em Jeremias 18, você vai ver uma história a qual o Senhor desperta o profeta Jeremias dizendo: olha, Jeremias, a palavra vai até o profeta e diz assim: olha, desce à casa do oleiro, porque lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Todo mundo sabe e conhece, já ouviu essa palavra milhões e milhões de vezes, algumas vezes. Você sabe que essa palavra se refere, é direcionada à nação de Israel. A nação de Israel estava, como eu disse no começo, estava se enveredando para o pecado, né? A sociedade de Israel naquela época estava contaminada por uma lepra chamada pecado, e o pecado estava levando a nação à ruína. A ruína. Porque todos aqueles que estão no pecado, o final é a morte. O final é a morte. Mas só que Deus, ele, pela sua infinita misericórdia, ele mostra ao profeta algo tremendo. Lá no último versículo que nós lemos, na parte final, diz assim, ó: ora, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Era o povo naquela época pecando, se distanciando de Deus, e Deus através do profeta Jeremias dizendo: olha, mesmo vocês estando dessa maneira, eu, o Senhor, sou com vocês.
Eu sou com vocês. Vocês estão nas minhas mãos. E assim como vós estáis nas minhas mãos, eu posso fazer com vocês o que bem me apraz. Que bem me apraz. Jeremias, ele era filho de Elquias, também, como eu já falei, conhecido como o profeta das lágrimas ou profeta chorão, né? Gostava muito de lamentar. Jeremias, o profeta qual foi escolhido desde o ventre da madre. Quem conhece a história de Jeremias sabe. Lá no primeiro capítulo de Jeremias vai dizer que desde o ventre ele foi escolhido para esta obra. Ei, Deus tem te escolhido para uma grande obra. Deus tem te separado para algo grande nessa terra. E eu vou te dizer uma coisa, e não começou agora. Porque o processo ainda está acontecendo. Começou no ventre da sua mãe. Quando você foi gerado, o Senhor te escolheu, como fez com Jeremias, e te separou e te deu as nações por profeta. Sabia disso? Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu comecei a indagar com Deus, sabe? Mas Senhor, é bastante conhecida. Eu particularmente já preguei algumas vezes. Já sei de cor e salteado, Jesus. Já sei até por onde eu quero ir. Aí o Senhor disse, não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Entendeu? E eu comecei a ler e a estudar acerca desta palavra, né? Fui rever alguns esboços antigos que eu tenho, né, sobre essa palavra. Vi, reli. Eu não estava entendendo o que é que Deus queria falar mediante essa palavra. Aí eu fui para o único lugar que eu sei, eu recolhi a oração, né? Fui falar com o papai. Papai, e aí? O negócio aqui, eu sei que é desse jeito a palavra. Mas o Senhor disse que não é do jeito que eu sei, é do jeito que o Senhor sabe, é do jeito que o Senhor quer. Aí o Senhor diz, olha, esquece tudo aí que tu já tem, deixa de lado, deixa de lado que agora eu vou te mostrar. Que agora eu vou te mostrar. Aí quando eu comecei a ler, eu comecei a compreender algo tremendo nesse texto. Olha, no versículo de número 2, diz logo o seguinte, olha, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ei, Deus quer falar contigo nessa noite. Deus quer falar com cada um de nós nessa noite. Deus quer falar. Deus vai falar. Vai falar. Mas é necessário esforço para você ouvir a voz de Deus nessa noite. É necessário esforço. Sabe por quê? Olha só, Jeremias era profeta já. Foi chamado dentro do ventre da mãe. Já tinha sido ungido profeta. E foi entregado às nações. Começou novo. Se eu não me engano, aos 7, 8 anos de idade já começou a profetizar. Dizer assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E no capítulo 18, Jeremias já era homem feito. Mas mesmo assim o Senhor olhou para Jeremias, olha Jeremias, levanta-te e vai à casa do oleiro. Ei, ele teve que se esforçar, se levantar de onde ele estava e ir até a casa do oleiro. Você quer ouvir a voz de Deus? Então se esforce. Se entregue. Se dedique em buscar e em fazer a sua vontade. Quando Jeremias escutou a palavra do Senhor dizendo, olha,
levanta-te e desce a casa do oleiro. Era literalmente, o Senhor estava mandando ele ir até a olaria, até onde ficava o oleiro. A olaria, antigamente em Jerusalém, ela ficava próxima ao tanque de Siloé, naquela região. Aí ele teve que descer, ele estava em Jerusalém, ele teve que descer um pouco. Ele se esforçou. Tem que haver um esforço. Quer ouvir Deus falar? Se esforça-te, meu irmão. Renuncia. Desce, ele teve que descer. Desceu até a casa do oleiro. Eu creio se fosse na região montanhosa, né, a palavra ia dizer sobe, né? Mas só como ele tinha que descer, ele desce. Porque para falar com Deus não é subindo, é descendo. Está entendendo? Descer na humilhação, descer na oração, descer na consagração, descer no jejum. Quer ouvir a voz de Deus? Esforça-te, meu amado. Agora, do jeito que você está, quer ouvir a voz de Deus? Você vai ouvir só os gritos. Pss, 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 pss. E nada mais. E Jeremias obedeceu à voz do Senhor. Desceu, foi à casa do oleiro. E o Senhor disse: olha, Jeremias, quando chegar lá, apenas observa. Apenas observa e olha o oleiro trabalhar. Ei, te apressa não, meu. Não te apressa em fazer não. O Senhor está mandando você apenas, sentar e olhar e observar. Está entendendo? Tem a hora que é para fazer, mas tem a hora que é para olhar o outro fazendo. Para observar, observa Deus agindo. Você pega dizendo, Deus não está agindo, não está trabalhando, não está fazendo. Ei, então está na hora, se já que você não está vendo nada disso, então senta e observa. Você diz: olha, Jeremias, vai e observa. Fica quieto lá na tua para depois tu soltar a profecia. Mas apenas observa. Entendeu? Mistério? Jeremias foi, observou. Irmãos, Deus, ele, quando nós entramos começamos a ler a palavra e começamos a compreender os detalhes que está intrínseco na palavra, a gente começa a ver algo novo. O horizonte se abre. Pastor Júnior costuma dizer para mim que é nos mínimos detalhes, é nos detalhes onde você encontra as maiores revelações na palavra de Deus. Nos mínimos detalhes. É naquela vírgula, naquele lugar. É por isso que o Senhor falou para Jeremias: olha, Jeremias, apenas observe e olhe o oleiro trabalhar. E ele ficou lá, observando. Aí ele viu o primeiro passo que o oleiro foi fazer com barro. Começou a observar. Vou falar de alguns passos, viu, irmão? Vamos lá. O primeiro é esse. O primeiro passo que Jeremias observou. Segundo alguns estudiosos, eles dizem que na terra ou no mundo tem cerca de 200 qualidades ou tipos de barro. É muito barro, né? É muito tipo de barro. Você pensa que só tem um tipo? Quem já cavou cacimba sabe. Robert, um dia desse estar cavando um poço aqui, meu irmão. Era areia, depois era pedra, depois era barro, era lama, e vai saindo, e vai saindo. Você olha assim na parede da cacimba, é um barro mais esverdeado, é o barro vermelho, é um barro... Né, Robert? E assim vai. Existe cerca de 200 tipos de barro. Mas
apenas 5 tipos desses 200 são usados para fazer vaso. Apenas 5, melhor dizendo, 8. Recordei agora, são 8 tipos. 8 tipos desses 200 são usados para fazer vaso que você compra para sua casa lá, né? Ornamentar, botar umas rosas, umas flores, né? São 8 tipos de barro é usado para fazer vaso. Daí Jeremias foi observando. E outra coisa, o barro que é usado para fazer o vaso, como eu já disse, não é qualquer um, não é qualquer tipo. Apenas 8. O oleiro foi pegar o vaso, foi pegar o barro. Jeremias observou que o barro era o barro fedia. O barro tinha um mau cheiro. Irmão. Aquele barro vinha com lodo, sabe? Ia lá, lodo no barro. O barro fedia. O barro cheirava mal. Está entendendo? Assim é o barro antes do oleiro começar a trabalhar. O barro fede. No começo eu disse que nós somos barro, mas estamos nas mãos do oleiro. Você é barro. Ou melhor dizendo, você não é mais o barro. Você já foi transformado. Mas nesse ponto da mensagem, o barro cheirava mal. O barro foi aquele barro que era tirado lá do charco de lodo. Como diz lá no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo. Ele enfiou a mão lá na lamaçal, lá no charco de lodo, para tirar o barro de lá. Capitão a mensagem? Ele foi com suas palavras, o oleiro foi lá, ó. Enfiou a mão naquela lama podre, naquele barro que cheirava mal, cheio de lodo. Foi lá e tirou o barro. Esse aqui eu vou fazer dele um vaso. Meu Deus! Pode até estar cheirando mal, mas deixa só eu terminar para você ver. Tá entendendo? Pode até estar cheio de lodo, mas deixa eu terminar a obra. Tá entendendo, irmão? Ei, você era barro. Esse barro, você cheirava mal, porque o pecado fede. O pecado fede nas narinas de Deus. Quer exemplo da Bíblia? Sodoma e Gomorra. A cidade estava fedendo a pecado. Chegou até a narina de Deus. E Deus foi lá e destruiu aquela cidade. Destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Porque o cheiro do pecado chegou até lá. E ele foi lá e dizimou. O pecado fede. Outrora eu e você fedia. Era o barro que fedia. Um barro cheio de mazela. O barro cheio de lodo. Está entendendo? Mas só que o oleiro foi lá e te resgatou daquele lamaçal do charco de lodo. E te levou até a olaria. Chegando lá, o oleiro vai começar a trabalhar. O primeiro passo, sabe qual foi? É porque o oleiro te resgatou do lamaçal, do charco de lodo. Irmão, você não prestava para nada não. Eu não prestava para nada. Ouvindo a irmã Ana contar o testemunho aí, meu irmão, nós não... Meu Deus. O que ela fazia no passado não convém mais. E o que é que você fazia? Se eu fosse perguntar aqui o que é que você fazia antes, meu irmão, a gente ia passar a noite todinha aqui. Eu congreguei numa congregação, irmãos, lá em Maracanaú. Se a polícia chegasse lá
e fosse puxar a folha criminal dos irmãos, começando do pastor até o porteiro, meu irmão, acabava-se o papel de Fortaleza todinho, meu irmão, e ainda não terminava a lista, que era longa. E eu tiro o que de exemplo? O tanto aí, ó, a lista lá era longa. Começava do pastor, 127, lá vai roubo e vai mais não sei o que. O outro é traficante, vai não sei o que. Eita, meu irmão, só tinha barro que fedia. E o Senhor foi lá, ó, e trouxe para o oleiro. Ei, você sabia que você ainda pode estar na mão do oleiro e não sabe ainda? Porque diz a palavra que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ei, a obra que Deus começou na sua vida ainda não terminou. De maneira nenhuma. Só vai terminar quando o vaso estiver pronto e aprovado na fornalha do Senhor. Segundo passo, Jeremias começou a observar. O primeiro passo, o oleiro foi lá, pegou o barro. Aquele barro que cheirava mal, tá entendendo? Aquele barro que exalava pecado, que exalava concupiscência. Aí o oleiro pegou, pá, jogou lá em cima de uma mesa grande. Sabe o que foi que ele começou a fazer? Começou a amassar esse barro, pá, e jogando água, pá, e jogando água, pá, e jogando água. Para quê? Para ir tirando a sujeira do barro, né? E limpando, tirando a sujeira, tirando toda cascabui, tá entendendo? Tirando as mazelas. O carpinteiro usa a plânia, né? Para tirar os lombos, né? Da madeira, né? O oleiro, meu irmão, usa porrada. Pega o barro, pá, e joga água, pá, e joga água. Água é o que, irmãos? Água é para limpar, né? Mas água é símbolo de quê? Cuidado, Isaac. A água aqui, irmãos, que o oleiro usa é a palavra. É a palavra. Prova? Vamos para a Bíblia. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 26. Diz assim: para santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra. Esse é o processo do vaso. O oleiro pega, tira lá do charco de lodo, leva para a mesa lá e começa a amassar e joga água. O Senhor começa a amassar e joga a palavra. Joga a palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Salmo 119, versículo 9. Observando, né? Segundo a palavra do Senhor. Quem purifica é a palavra. Então, ó, amassa o barro e joga água, a palavra. Amassa o barro e joga água. Esse é o processo, né? Os irmãos podem estar achando, irmão, mas essa mensagem é pentecostal, irmão. Não, meu irmão, é o que Deus me deu, irmão. Se você não está assistindo a presença de Deus, mas eu estou. Está entendendo, meu irmão? A presença de Deus, até para você sentir a presença de Deus, você tem que se esforçar, meu amado. Jeremias, para ouvir a palavra, teve que descer. Então, para você ouvir, você tem que desentupir o seu ouvido. Entendeu? Aí de repente, ó, o barro está lá sendo moldado, sendo trabalhado. Moldado não, sendo trabalhado primeiro. Amassa para cá, amassa para lá, joga água, amassa para cá, amassa para lá, joga água. Aí quando o oleiro olha, eu acho que agora dá para começar, né? Porque tem muitas pessoas que não aguentam passar uma provazinha, né, meu irmão? Se eu te disser que muitas vezes essa prova que você está passando, pode vir outra maior e pior ainda do que ela. Sabe por quê? Porque eu não sei em que etapa do processo você está. Eu sei que você já saiu de lá, do charco de lodo.
Mas você ainda pode estar no processo da mesa, sendo amassado. Entendendo? Você continua na mão do Senhor, mas está sendo amassado. Está sendo amassado, mas está sendo jogado água. Está sendo amassado, mas está sendo jogado água. Está sendo purificado. Porque o processo de purificação dói. Vou dizer novamente, o processo de purificação dói. Dói. Olha, meu irmão, o camarada pega o barro, pá, 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 amaciando o barro e jogando água para o barro ficar mole. Enquanto o barro não ficar mole, não ficar liso, ele não vai para as rodas. Então, dói, né? Imagine, veio quando eu costumo brincar com o Isaac, aí eu dou um peteleco na cabeça dele assim, ó. Pá! Aí o Isaac, ei, Vaz, doeu. É para doer mesmo, Isaac. Quer dizer, imagine a mão de Deus lá no barro. Pá! Tem que tirar toda a sujeira. Pá! Tem que tirar todo o caia, como o pessoal diz, né? Pá! Joga água. Mas só que é assim, ó. Ele pega, ó, a massa e joga água, a palavra, para refrescar. Está entendendo? No momento da purificação do barro, dói. Em outras palavras, vai ter luta. Porque tem gente que aceita Jesus e pensa que é um mar de rosa. Não. Você vai começar o processo. As lutas vão se levantar. Por quê? Porque a nossa batalha é espiritual. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados e potestades das regiões celestiais. A nossa batalha é contra os seres malignos que estão aí, ó, levando o mundo para o pecado, levando as pessoas a pecar, levando as pessoas para o inferno. A nossa missão, depois de vaso feito, é ir guerrear. É ir guerrear contra isso. A sua luta não é contra o seu vizinho, ou contra a sua vizinha que está falando de você, ou se levanta contra você. Você está extremamente enganado quando você bate boca com alguém na rua, ou com o seu vizinho, ou com a sua vizinha, ou com o seu pastor, ou com o seu irmão da igreja. Você está enganado. Está errado. Sua luta não é contra eles, não. Ei, presta atenção. Muitas vezes você erra por causa disso. Sua luta é contra o diabo, é espiritual. Irmão, aquele irmão na igreja, meu irmão, come a minha paciência. Ei, sua luta não é contra o irmão, não, meu irmão. É espiritual. O irmão está comendo seu juiz, droga o joelho, ora, meu irmão. Pede para Deus libertar o vaso. Está entendendo? Deixa nas mãos do Senhor. Então a purificação dói. Mas depois que você é purificado na lavagem da palavra, como diz lá em Efésios capítulo 5, 26, você está pronto. Para quê? Eita, estou pronto para quê? Para ir para o céu? Não. Sinto muito lhe dizer, depois disso tudo, você vai para as rodas. Terceiro processo. Terceiro processo. Segundo processo é amassar o barro. Você já foi amassadinho, purificado. A água foi lá, limpou, tirou todos os caé, como diz a história do outro. Agora você vai ser moldado. Você vai ser moldado. Quando nós passamos pela fase de amassar o barro, daquela purificação, né? É como se fosse essa parte, o segundo passo tem que ficar bem feito, sabe, pastor? O oleiro tem que fazer essa parte bem feita, porque se ele não fizer bem feito, quando tiver lá nas rodas, quando ele estiver moldando, não vai dar para moldar o barro. Por quê? Porque o barro vai estar com impurezas. E os irmãos sabem que o oleiro, ele trabalha com as suas mãos. E ele vai sentindo, ó. Quando
quando ele vai nas rodas, ele vai sentindo o barro, vai molhando e vai sentindo o barro. Então, se ele sentir alguma coisa que está... Já viu aqueles irmão Carlos? Irmão Carlos, vem aqui, irmão Carlos. Levanta a sua mãozinha. Irmão Carlos é trabalhador, ó. A mão do irmão Carlos é cheia de calo, ó. Mas de trabalhar, tá entendendo? Quando eu passo minha mão aqui, ó, eu sinto os calos da mão do irmão Carlos. Pode sentar, irmão Carlos. Isso é que o oleiro está fazendo, ó. Ele está moldando e está sentindo o barro. Quando ele sente algo no barro, que ele vê que se ele levar para o fogo, ele vai rachar, o que é que ele faz com o barro? Ele amassa e joga de novo, volta para o outro processo. Volta para se amassar de novo. É sinal que ele não está purificado ainda. Não estava pronto para as rodas. E isso Jeremias observando tudo. Está entendendo? Todo esse processo Jeremias observando. É como se fosse o ourives, né? Tem um oleiro e tem um ourives. Ourives é quem trabalha com ouro ou prata. É a mesma coisa. Quem trabalha com ouro e prata é chamado de ourives, né? Que faz joias, né? Mas só que eu não vou falar do ouro, vou falar da prata, porque a prata é mais complicada de purificar. O ouro é simples de purificar. O que é que o ourives faz? Taca fogo. Quanto mais fogo no ouro, mais puro o ouro fica. A prata é diferente. Faz o quê? Taca fogo também. Mas só que tem algo diferente na prata. O ourives tem que ficar de olho na prata. Porque a qualquer momento a prata pode passar do ponto. E quando a prata passa do ponto, a prata fica escura, aquela prata escura, aí não serve para fazer joia. Está entendendo? Eu tenho algo a dizer da parte de Deus para você. O Senhor está com os olhos em você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Assim como o ourives coloca a prata no fogo e fica olhando o ponto certo de ser tirada do fogo, de tirar a prata do fogo, assim é o Senhor para com os seus filhos. Você muitas das vezes acha que Deus te abandonou, te esqueceu. Não, Ele está direto olhando para você. Você está sendo purificado. Sabe por quê? Porque quando a prata está pronta a sair do fogo, ela fica vermelha, mais vermelha do que o vestido da irmã Ana. Fica vermelho, uma bola incandescente. Aí está no ponto, aí o ourives vai e tira. Aí fica aquela prata bonita de se ver, né? Que quando você pule ela, ó, resplandece. Se passar do ponto, o que é que acontece? Fica escura. E é por isso, ó, que o Senhor não deixa você passar do ponto não, viu? O Senhor não vai deixar não. Você está achando que não vai aguentar? Está achando que essa prova vai te matar? Não, vai não. O Senhor está de olho em você. No momento certo, Ele chega com aquele texto lá, aquele versículo que diz assim, ó, Ele chega socorro bem presente na hora da angústia. Ele chegou para te salvar. Ele chegou para te dar vitória. Ele chegou para te abençoar. Voltando para o texto, Jeremias está lá, continua olhando. E de repente ele vai para o terceiro processo, que é o processo da moldagem do vaso. Vai lá para as rodas, né? Todo mundo já ouviu falar desse processo, né? O oleiro fica lá, ó, pedalando, rodando as rodas e moldando com as suas mãos. Moldando com as mãos e jogando água. Ei, sabe como é que o oleiro começa a fazer o vaso? Ele faz lá aquela borla de barro, né? Começa a moldar o vaso. Sabe como? De dentro para fora. O vaso tem que ser moldado de dentro para fora. Então aí ele pega a sua mão, ó, e introduz dentro do barro. E começa a moldar o vaso de dentro. Ei, isso fala de caráter. O Senhor primeiro tem que moldar o seu caráter. O nosso caráter tem que ser mudado. Deus, Ele é especialista nisso. Ele é especialista em moldar caráter. Sabe por quê? Eu disse para os irmãos que eu congreguei numa igreja que lá era cheio de peça boa.
mas todos lá com caráter mudados e transformados, porque Cristo transformou e moldou cada um com as suas mãos. Dessa mesma forma Ele faz comigo e com você. Ora, lá em Maracanaú a gente fazia um trabalho, a gente ia lá dentro das bocadas evangelizar os traficantes lá. Meu irmão, no começo eu tive medo, viu, pastor Júnior? O medo era grande, meu irmão. Eu cheguei lá a primeira vez, me tremia, né? Mas era crente, né? A Bíblia estava comigo, aí tem que ir. Aí o irmão que ia mais eu, né? Ele olhou para mim e disse: Marival, não tenha medo não, o senhor está comigo. Aí eu, vixe, meu irmão, eu pensava que eu estava com Jesus, mas eu estou com um varão. Só que ele não quis dizer isso não, ele quis dizer que não se preocupe não, que esse pessoal aqui, ó, era tudo meu funcionário. Hoje eu não trabalho mais com isso, mas eles ainda me respeitam. Aí ele levou a gente lá para dentro das bocadas e começava a evangelizar lá. Tá entendendo, irmãos? Deus começa sempre moldando de dentro, tratando o caráter. Antigamente aquele irmão, ele era um tremendo traficante, viu? Lá de Maracanaú. Gostava das coisas fáceis. Aí quando eu conheci ele, sabe o que ele fazia? Para ganhar dinheiro, servente de pedreiro, mexendo massa, construção. Para quem gostava de ganhar dinheiro fácil e trabalhar mexendo massa, no sol quente, mexendo concreto, hein, irmão Carlos? Para quem ganhava, você sabe que o dinheiro dessas coisas é fácil, né? Vem fácil. Mas vai fácil. Aí Deus colocou o camarada para ir, ó, trabalhar fazendo, mexendo massa mesmo. Sabe o que é isso? É Deus moldando o vaso. As coisas agora ele tem que saber que não é do jeito que ele quer, é do jeito que Deus quer. Começou a moldar o vaso. As coisas que vinham fácil agora vai vir com mais dificuldade. Está entendendo, irmãos? Você que costumava ter tudo nas mãos, não é bem assim, irmãos. Deus não dá nada para ninguém de mão beijada, não, irmão. O Senhor quer ver o seu esforço. Quer ver o seu esforço. Foi o que aconteceu com Jeremias. Jeremias, olha, Jeremias, eu quero falar contigo, mas olha, desce. Não é assim não. Eu quero falar, mas eu só vou falar se tu descer. Deus quer fazer algo na tua vida, mas Ele só vai fazer quando você se posicionar. Deus quer te encher do Espírito Santo, mas Ele só vai te encher quando você estiver na posição. Deus quer te batizar com o Espírito Santo. Quer? Ele quer. Mas Ele só vai fazer isso quando você se colocar na posição. Depois que você descer. Diz a palavra que quando está nas rodas, Ele começa a moldar. Coloca o barro, né, sobre as rodas e vai girando, vai girando, vai girando. E Ele coloca as mãos dentro do barro e vai começando a moldar. De vez em quando Ele vai lá, bota a mão na água e joga água no barro e vai moldando. Porque antigamente o barro, né, era duro. Mas na mão do oleiro tem que ficar molinho para ele trabalhar. Tem que ficar molinho, meu irmão. Do mundo era duro, meu irmão. Chorava não, meu irmão. Mas na presença de Deus, camarada chora, chega a berra. Aí, entendendo? Sogra chega e diz: mamãe. É desse jeito, meu irmão. Camarada diz: eu choro, eu não sou de chorar. Ora, quantos eu não vi assim, meu irmão? Duro. Mas depois que aceitei o Jesus, meu irmão, quando entra na presença de Deus, que o Espírito Santo começa a trabalhar, meu irmão, chora, meu irmão, chora. Parece aqueles bezerros desmamados. E vai trabalhando, moldando de dentro para fora, jogando água. A água é o que eu disse para os irmãos? Palavra. Ainda continua trabalhando com a palavra. Porque, meu irmão, ó, a palavra jamais pode sair da sua vida. Você jamais deve se esquecer de ler a palavra. Porque a palavra, ela é viva, como eu já disse. A palavra, ela purifica.
A palavra, ela santifica. A palavra, ela te dá vida. Como purificará o jovem o seu caminho, né? A palavra diz também que lâmpadas para os meus pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra. Luz, lâmpada, a palavra. A palavra do Senhor disse lá em João, né? Que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e ele era Deus. Verbo, palavra. A palavra é o próprio Cristo. Você não deve jamais deixar Cristo de lado por movimentos dessa vida nenhuma. Eita, meu irmão, mas lá o fogo está caindo, é profecia, os irmãos rodam, os irmãos caem. Eita, mas cadê a palavra? Hein? Meu irmão, já passei por cada canto nesse... Já passei por cada culto, meu irmão, que o movimento era grande, viu, pastor Júnior? Começava e era aqueles corinhos, gente rodando, gente caía, gente se levantava, rodava, caía. Aí quando dava 9 horas, meu irmão, cadê a palavra? Nunca mais voltava nesse lugar. Faça desse jeito. Igreja que não tem palavra, irmão, é uma igreja, vamos dizer, não posso nem, qual é o sinônimo que eu uso para isso? Vamos dizer, uma igreja incompleta. Completa não, mais do que incompleta, né? Porque a igreja que não tem palavra não é igreja, meu. Porque o centro da igreja é Cristo. E Cristo é o verbo, e o verbo é a palavra, então não é igreja, é lugar só de movimento. Depois que você passa pelo primeiro passo, que o oleiro vai, resgata o barro lá do lamaçal, que ele coloca sobre a mesa, começa a jogar água para purificar. Terceiro passo, ele vai e começa a moldar, começa a trabalhar, começa a fazer o vaso propriamente dito com as suas mãos e jogando água, que não dá para fazer o vaso se o barro tiver duro, né? Tem que estar mole. Então ele vai moldando, e quando der fé, o vaso fica pronto. Quase pronto. Porque depois que ele molda, aí vamos para o último processo. Quarto passo. Ele vai para onde? Vai para o fogo. Vai para o fogo. Mas é qualquer fogo? Ele vai para dentro da fornalha. Ele vai pegar aquele fogo, vamos dizer lá, não é os 500 graus da Cassiane não, mas é muito mais. Viu? Não é só 500 graus não, viu? Muito mais. Muito mais quente. Cassiane pensa que conseguiu chegar só até 500, né? Mas o fogo de Deus, meu irmão, passa dos 3.000 graus Celsius fácil. Celsius, viu, irmão? O que é Celsius? É uma escala de temperatura, viu? Aquece a fornalha. Fornalha aquecida. Então o oleiro vai lá, pega o vaso. Quando ele pega o vaso, que ele vai colocando na fornalha, antes dele chegar na fornalha, ele observa, pixe, o vaso racha e quebra. Aí ele volta novamente lá para a mesa. Começa a moldar novamente. Ei. Para tudo tem-se um jeito. Para tudo tem um jeito. Diz o pessoal que só não tem jeito para morte, né? Depois que morre, aí sim, segue-se o juízo. Mas até lá, tudo que acontecer tem um jeito. Isso estando na posição que Deus lhe colocou. Diz lá o texto que o vaso na mão do oleiro, ele se quebrou. Ele se quebrou. Aí ele voltou novamente para ser moldado. É melhor você se quebrar na mão do Senhor do que no mundo aí fora, é ou não é?
salmista Davi disse esta vez que ele preferiria cair na mão do Deus vivo do que cair na mão dos seus inimigos. Sabe por quê? Porque Davi sabia o Deus que ele cria e sabia do tamanho da misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus é grande. Me falhou a memória agora o salmo, mas aquele salmo que diz: porque a tua benignidade dura para sempre, né? Qual é o salmo, pastor? Eu me esqueci. Aí tem uns versículos que no final sempre diz: porque a tua benignidade dura para sempre, porque a tua bondade dura para sempre. Quer dizer, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor é grande. É por isso que quando Davi ele pede para cair na mão do Deus vivo, ele sabia da bondade de Deus. Ele sabia da bondade de Deus. Ora, Davi era pastor de ovelhas, era jovem pastor de ovelhas. Imagine só a vida de Davi, sem perspectiva nenhuma, apenas pastoreando as ovelhas do seu pai. Imagine só, Davi. Vocês pensam que Davi ele passou muitas coisas até chegar ao trono. Começou lá na sua casa. Davi era o desprezado. Davi era o rejeitado. Sabia disso? Davi era maltratado pelos seus irmãos, pelo seu pai. Por quê? Porque era o mais novo, mais baixo. É tanto que quando Samuel chega lá para ungir, né? Ungir um rei. O pai dele vai lá e mostra os seus irmãos mais fortes, né? Mais bonitos, assim que nem o Diácono Erivaldo, né? Mostra lá os primeiros. Né? E o mais baixinho, o magricela, tá lá no campo. Apacentando ovelhas. Foi rejeitado toda a sua vida. Imagine, mas Davi jamais. Ele criou aquele negócio de... Aquela síndrome, né, pastor, que tem em um bocado de pessoas por aí, né? Ele não se maldizia de nada, Davi. Mesmo ele sendo desprezado, sendo deixado de lado pelo seu pai, pela sua mãe, porque você sabia que era para apacentar as ovelhas, não era o filho mais novo, não. Era os primeiros. Como é que eu sei isso? Vai para a Bíblia Sagrada. Lá em José, quem era que estava apacentando as ovelhas, cuidando do rebanho do pai? Eram os seus irmãos mais velhos. José estava onde? Estava na tenda, filho mais novo. Estava lá cuidando dos afazeres, ajudando sua mãe e tal. Mas os outros filhos mais velhos estavam onde? O irmão de José estava cuidando. É tanto que ele foi lá levar alimento, aí os irmãos fizeram o que fizeram. Não vai a história. Então, Davi era para ter aquele complexo de inferioridade, mas ele não tinha. Ele era alegre. Ele pastoreava com amor as ovelhas de seu pai. Pastoreava com amor. Servia aos seus irmãos com amor. Foi por isso que Deus o escolheu para ser rei. Depois que novamente o Senhor, voltando para o texto, que o oleiro refez o vaso, aí ele levou para a fornalha. Fornalha, fogo. Fogo. Para que serve o fogo na vida do vaso lá? O barro foi tirado do lamaçal, do charco de lodo, foi amassado, foi purificado, foi moldado no terceiro processo. Agora ele tem que ser ateado fogo nele. Para quê? Para uma coisa: fortalecer o barro. Fortalecer o barro. Porque quanto mais queimado o barro ia ficar com aquele fogo, mais forte, mais duro ele ia ficar, mais resistente, né? Mais duro ele ia ficar, mais resistente. E para nós concluirmos, que já deram 9 horas só. Já deu 9 horas, eu disse que entrega 9 horas, né? Perdão, viu, irmão? Mais 4 minutinhos nós entrega. Para concluir, depois que ele passou pelo aquele processo do fogo, foi
endureceu, ficou firme, aí sim, ele ficou preparado, pastor, o vaso. O vaso passou todo esse processo. Eu não sei em que situação, em que fase do processo você está. É por isso que eu disse para os irmãos, eu não sei se você ainda... Eu sei que no charco de lodo você não está. Mas se alguém tiver aqui que ainda não confessou a Cristo, nós estamos aqui para lhe tirar, para lhe ajudar, lhe estender a mão e te tirar de lá. Mas como você não está mais lá, você deve indagar aí com Deus em que fase você está. Prepara aí o violão, pastor. Você está no segundo, está lá na mesa sendo amassado, ou está lá nas rodas sendo moldado, ou você ainda está na fornalha lá levando fogo. Ei, você sabe por que nós somos comparados como vaso? Para que serve um vaso? Hein, irmãos? Para que serve o vaso? Quem responde? Para ser cheio. Vaso serve para ser cheio. Cheio de quê? Mas naturalmente, vamos deixar o espiritual aqui por um segundo. Você é dona de casa, né? Quando vai lá naquelas lojas de enfeite, você vê um vaso. Você compra um vaso para quê? Botar o quê? Botar rosas, flores, né? Vaso vai servir para você enfeitar a sua casa, colocar flor. Viu, pastor? Vai servir para colocar flor. E eu tenho algo, a notícia de Deus para você nessa noite. Você é o vaso de Deus nessa noite. E tem uma rosa que quer se colocar dentro do seu vaso, que é a rosa de Saron preciosa. Cristo Jesus, Ele quer habitar dentro do seu vaso. Ele quer ser colocado dentro do seu vaso. Se coloca de pé, para nós finalizarmos. O vaso é feito para uma única finalidade. Ou, eu acrescentei mais uma, né, com a rosa, né? O vaso é esperto, né? Para colocar rosa. Mas o vaso é feito para mais uma finalidade. Louvado seja o nome do Senhor. O vaso é feito, como a minha amada irmã Carol disse, para ser cheios. Cheios de quê? De azeite. E para suportar o azeite do Senhor tem que ter passado pelo